Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira. Hoje é dia 28 de abril e amanhã já tem jogo importante da terceira fase da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre essa partida, vamos falar sobre o treinamento final nessa segunda-feira lá no CT Carlos Castilho. Provavelmente teremos mudanças no time que vai fazer essa partida amanhã na Copa do Brasil. E vamos falar também sobre a análise da sexta rodada, vamos falar sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, né? Não foi tão ruim, né? Apesar de perder, é sempre muito ruim, ainda mais a freguesia que tá pro Botafogo, né? E vamos bater um papo aqui, vamos trocar aqui um assunto importante sobre John Arias, tá? Quero muito a tua participação para poder a gente bater um papo em mais esse vídeo aqui no nosso canal, depois da vinheta. Fala torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, é sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da tua presença. Segunda-feira, início de semana, dia 28, quero primeiramente agradecer a Deus, mandar um grande beijo, um grande abraço no teu coração, agradecer pela amizade, pela parceria, agradecer por vocês fazerem parte desse projeto. Obrigado de coração a todo o apoio que vocês nos oferecem. Para poder vocês não esquecerem, logo no início do vídeo, deixa o like, fortalece o nosso trabalho. Tá me vendo pela primeira vez? Dá essa moral, faz a tua inscrição, é de graça, comenta e também compartilha. Beleza pura? Vambora! Hoje é o treinamento final no CT Carlos Castilho para que o Renato Gaúcho venha definir o time que vai ser o time titular contra a Aparecidense amanhã no Maracanã às 21h30. Lembra vocês que amanhã já tem jogo do nosso Fluminense, jogo de ida da Copa do Brasil contra a Aparecidense. E aí, meus amigos, com todo carinho, com todo respeito, a gente vem dizendo isso aqui para vocês há algum tempo, né? Se você pega um adversário que ele de certa forma é limitado, o que você tem que fazer? Você entra com força e vai lá e respeitando o seu adversário, você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro e vai fazendo quantos gols derem para fazer. E aí você pode me perguntar, você diz isso, Fagner, amanhã para atingir qual finalidade? De talvez a gente fazer uma partida muito boa e golear a Aparecidense? Muito simples a resposta, porque a Copa do Brasil, agora na terceira fase, ela é partida de ida e de volta. E se você goleia amanhã na tua casa, você praticamente já elimina o jogo da volta. Se você mete um 5-0, com todo respeito à Aparecidense, ela não vai revirar esse placar lá na casa dela não, que vai ser no Serra Dourada. Não vai ser nem na casa da Aparecidense. Então é bem provável que a gente ainda vença também o jogo da volta. E aí você pode colocar o time reserva. O reserva do reserva que não vai fazer feio contra a Aparecidense no jogo da volta. E aí você continua fazendo um planejamento, entendeu? Assertivo. Apesar de que o último planejamento não foi como a gente esperava de resultado, né? A gente esperava ter vencido a União Espanhola, não vencemos. Empatamos e quase perdemos, mas empatamos. A gente esperava que a gente fosse ter um comportamento de grandeza contra o Botafogo, né? E infelizmente a gente deixou muito a desejar. Mas isso é passado. Agora a gente precisa falar de presente e vamos falar de futuro. E hoje é o treinamento final. Renato Gaúcho, ele precisa continuar trabalhando para acertar os erros. Se ele vem na entrevista coletiva contra o Botafogo e fala: nós assistimos o adversário jogar, marcamos espaçado, marcamos de longe, isso tem que ser corrigido por ele. E os jogadores precisam obedecer aquilo que o técnico está passando, taticamente. Ponto final. E aí, meus amigos, amanhã contra a Aparecidense, né? Não vou falar de sábado contra o Sport, porque tem um jogo amanhã. E o jogo amanhã é um jogo importante. Terceira fase de Copa do Brasil, a gente vencendo, a gente passa para as oitavas. E é isso. A gente eliminando, quer dizer, né? A gente eliminando passa para as oitavas, mas se a gente golear amanhã, a gente praticamente já elimina. Então, vamos logo fazer esse trabalho, sabe, fatal logo, porque tem que ser assim.
Outra coisa que eu digo para vocês, e eu creio que eu não estou falando nenhum tipo de besteira aqui, o Fluminense tem que mostrar para todos que ele é grande. O Fluminense tem que mostrar que ele tem que ir para cima, tem que lutar, tem que buscar, entendeu? Então amanhã é uma oportunidade para poder botar um ponto final nessa história e já eliminar a Aparecidense. Espero que o Renato Gaúcho escale um bom time amanhã e que esse time mostre muito resultado. O time é fraco? Beleza, vai lá e mostra resultado e ponto final. Beleza? Quero te passar aqui agora a respeito sobre a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O nosso Fluminense caiu para quinto lugar, de terceira a gente perde 2 posições para Red Bull Bragantino, que venceu o Santos, vem bem no Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro ontem que ganhou do Vasco, subiu uma posição aí, está na 4ª posição e o Fluminense caiu para quinto. Não descemos tanto, mas a grande verdade é que a gente perde 2 posições, Flamengo é o líder com 14 pontos, Palmeiras perdeu ontem na sua casa, mas a gente precisa, no próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Sport, fazer o nosso dever de casa e vencer o Sport, que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Tabela tá aí para vocês, tabela da primeira parte com os 10 primeiros e também a parte da segunda parte da tabela, né? Onde você vê que o Sport tá lá embaixo na tabela de classificação. Então, a gente não pode bobear, não pode vacilar, a gente tem que continuar pontuando no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, tivemos a primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho contra o Botafogo, perdemos a invencibilidade no mês de abril, mas infelizmente é aquilo que a gente vem falando para vocês. Eu não gostaria que isso acontecesse, mas são coisas que infelizmente no futebol acontece. A gente vai perder. O que machuca é a maneira que perde. É isso que não dá para poder a gente ficar normalizando e aceitando como algumas derrotas, elas, sabe, têm acontecido no nosso Fluminense. Passando aqui para o assunto final desse vídeo, um vídeo bem curtinho para todos vocês nessa manhã de segunda, né? Assunto sobre John Arias, cara. Eu não quero em hipótese alguma falar que o John Arias é um problema para o Fluminense. Eu sou maluco de falar isso. O John Arias é um jogadoraço. O John Arias é um cara que a gente precisa demais dele, porque é um cara extremamente acima da média de qualquer jogador. Hoje é o pulmão. E contra o Botafogo foi um dos melhores dentro de campo junto com o Fábio. Não tenho dúvida disso. Só que já está de certa forma, me incomodando. E aí, isso aqui é uma opinião minha, queria até te ouvir sobre isso, queria que você comentasse aqui sobre esse assunto. O John Arias já é pela segunda oportunidade que ele sente um contato na área e ele opta por cair aonde ele poderia talvez tentar uma finalização. E se o John Arias for um cara inteligente, que eu acredito que ele seja, eu acho que ele pode mudar isso a partir dos próximos jogos. Bom, não estão dando pênalti em mim. Será que estão imaginando que eu estou me jogando? Enfim, eu acho que o John Arias deveria mudar um pouco esse conceito dele. Porque até agora, 2 pênaltis que não marcaram. E a gente vai dizer, não foi pênalti, ou a gente pode dizer, claro que foi pênalti, entendeu? Mas o juiz não marcou em campo. E o que interessa para nós, claro que a gente tem a nossa opinião, mas o que interessa é se o árbitro vai marcar ou não vai marcar. Então o John Arias ele precisa mudar um pouco a sua postura. São 2 oportunidades, na minha opinião, clara de finalização que poderia se tornar em gol e o John Arias opta por cair ao chão. Eu gostaria muito que o John Arias, nas próximas oportunidades, finalizasse. Eu gostaria muito que ele tentasse o gol, porque, infelizmente, não está acontecendo o que talvez ele esteja tentando fazer, que é cavar um pênalti, entendeu? Que é, de repente, forçar ali a marcação de uma penalidade a favor do Fluminense, onde ele mesmo é o primeiro batedor oficial. Então, eu queria trazer para vocês aqui um pouco dessa discussão sadia. O que você acha desse comportamento do John Arias? Já está te incomodando? Ou você realmente prefere que o John Arias mude isso? Tá de cara pro gol? Finaliza. Teve oportunidade de finalizar contra o... Foi contra quem? Agora me falhou a memória aqui. Teve oportunidade de finalizar e não finalizou, e contra agora o último jogo, contra o Botafogo, aconteceu essa situação. Então, eu espero de verdade que isso possa mudar já para a próxima partida do Fluminense, né? Ou amanhã contra a Aparecidense ou contra o Sport. Queria te ouvir, queria ouvir o teu comentário. Diz aí embaixo aí o que você acha sobre isso, tá bom? A gente finaliza aqui o primeiro vídeo dessa segunda-feira. Ao longo dessa segunda-feira a gente volta com muito mais informações e atualizações para todos vocês. Tamo junto, um grande abraço, saudações tricolor.